Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês hoje para me apresentar, né? Meu nome é Viviane, eu tenho 30 anos, uma filha de 10 anos, a gente mora aqui no Rio Grande do Sul. Tenho 3 cachorros, assim como vocês vejam, as minhas filhas de 4 patas, a amarela grande é a Luna, aí tem a Bela, que é a marrom, e tem a Mirna, que é a pequenininha, que é a pretinha. Então, como eu coloco o vídeo direto delas, e vocês basicamente já conhecem elas, eu vim contar um pouquinho da história delas para vocês. A mais velha de todas é a marrom, que é a Belinha. A Bela, todos os meus cachorros são de adoções, né? Eu sou contra a compra de animais, enquanto um animal, não sou contra quem faça, né? Mas eu não compro animais, porque todos os animais que estão, tem muitos animais na rua precisando de adoções, eles fazem a mesma coisa e são capazes de dar o mesmo amor, o mesmo carinho. Então eu tenho a mais velha, que é a Bela, que é a marrom, que é a média. Ela tem 5 anos. A Bela chegou para mim depois da perda da Diana. A Diana também era um cachorro de adoção, quando eu morava na Nova Santa Rita. A Diana apareceu numa quinta-feira para mim e acabou ficando lá em casa. Depois eu vim embora para São Jerônimo e a Diana veio comigo. Aí, num domingo pela manhã, a Diana acordou, ela tava ruim, ela não queria se alimentar, tava muito prostrada, muito caída. E era por volta de umas 5 horas da tarde. Eu tentei achar um veterinário, não tinha, porque era domingo. Lá, e como é cidade pequena, a gente não acha o veterinário 24 horas. Esperar segunda-feira, né? E aí a Diana, era final da tarde, era umas 5 horas da tarde, e eu vi que ela tava muito ruim. Aí ela tava deitada, assim, num cantinho, num paninho. Eu fui até ela, coloquei a mão nela e eu vi que ela tava muito ruim. Aí eu botei a mão nela e conversei com ela, disse pra ela que ela foi uma excelente cachorra, ela foi. A Diana viveu comigo por 5 anos. E ela, olha, um animal muito amado, muito querido, muito dócil, maravilhosa. Era vira-lata também, uma rica, uma SRD, uma rica cachorra maravilhosa, algo que Deus trouxe para minha vida. Logo após a perda da Priscila, que também era outra cachorro de adoção que eu tinha. E a Diana, depois, eu conversei com ela por volta de umas 6 horas da tarde. Coloquei a mão nela, chorei muito, conversei com ela, disse que ela foi uma excelente cachorro, porque ela foi. E que ela tinha cumprido a missão dela. E que se ela precisasse ir, eu entenderia, ela poderia ir. Isso, a Diana faleceu, a Diana morreu. Isso foi em novembro de 2020. E eu sempre, quando eu perco os meus bichos, eu acho que muitas pessoas são assim, eu sinto muita dor, como se fosse uma pessoa assim, um humano. Eu amo muito meus animais, muito mesmo. Então, nisso eu decidi que eu não teria mais cachorro, porque nisso eu ainda tinha o Toquinho e a Lilica. Eu não ia adotar outro cachorro, porque eu ia sofrer se eu perdesse também. Enfim, final de dezembro, eu vi uma publicação no Facebook que tinha um monte de filhote que tinha nascido de adoção numa fazenda de São Jerônimo também. Em si, o meu coração já brilhou. Eu precisava de um filhotinho. A minha filha tinha 5 anos na época e ela se encantou também. Era um monte de filhotinho marrom e tinha um só amarelinho. E eu mandei mensagem para a mulher e ela me disse: Não, eu posso te levar. Dia 26 de dezembro de 2020. Ela me trouxe, ela me escolheu uma cadelinha marrom e me trouxe, que é a Bela. Naturalmente, quando a Bela chegou no portão, a Maria, que é a minha filha de, na época tinha 5 anos, foi, pegou ela no colo. Ela era bem pequenininha, a Bela, e tinha um olhinho verdinho. Desde então, elas têm uma ligação tão forte, ela e a Maria, que eu digo que nem é uma ligação dessa vida, tem que ser uma ligação de outra vida. Porque a Bela e a Maria se entendem pelo olhar. A Bela e a Maria, a Bela, sim, ela tem um encanto pela Maria que eu nunca vi algo, não é algo assim dessa vida. Parece que se existir outra vida, ela já era companhia uma da outra. É algo surpreendente, só quem vê sabe. E a Bela tá comigo há 5 anos, né? Fez agora. E é uma cachorra maravilhosa também, não tenho o que reclamar. Mas a Bela tem muito medo de fogos de artifício, trovões, coisas assim. Então a Bela é um cachorro assim, bastante nervoso nessa parte. Mas é uma cachorra maravilhosa. Ama crianças, principalmente a Maria, como eu disse, a ligação delas não é dessa vida.
algo extraordinário, algo maravilhoso. Daí depois, então, né, continuando a conversa com vocês, veio pra mim, fiquei com a Bela, a Lilica, a Lilica nasceu na minha casa e o Toquinho quando eu tinha 15 anos. Então, nisso, 5 anos atrás, eu tinha 25, tá? A Lilica tava com 10 anos já comigo. A Lilica, ela desenvolveu tumores mamários, a mãe dela já tinha também. E eu levei o veterinário, o Dr. Alex Gerano, fez uma cirurgia na Lilica e retirou todos os tumores mamários. Mas a Lilica, o câncer dela era bastante agressivo. Isso foi em 2020. A Lilica fez a cirurgia em outubro de 2020. Ela ficou bem, melhorou. Ele retirou todos os tumores mamários dela, fez uma mastectomia total nela. E ela ficou bem, ela já estava com 10 anos, era uma cachorra muito forte, maravilhosa. E nisso, lá para meados de fevereiro, acho que mais, lá para maio, junho de 2021, ali começou a cair, ali que inchou muito, parecia que era gordura, mas não era, ali que estava muito inchado. Ali começou a cair, ela não comia quase, e por isso que eu sabia que aquilo ali devia ser um inchaço. Ela caminhava com dificuldades, e nós levamos novamente o Dr. Alex, que fez era veterinário dela, e fez a mastectomia nela. O Dr. Alex averiguou, fez os exames, e ali o câncer tinha voltado mais agressivo, tinha tomado conta. Isso o Dr. Alex pegou e me disse que a Liga tinha questão de um mês e pouco de vida. E não tinha muito que a gente pudesse fazer. Ele me disse que a gente voltasse daqui a um mês pra gente ver. Mas era pra confortar ela e deixar que ela... Antes ele tinha proibido muito a alimentação dela, que ela gostava muito assim de presunto, essas coisas assim, pedacinhos de salsicha, coisas assim. E ele tinha proibido tudo, somente ração, uma ração especial. Então ele pegou e disse que a gente poderia dar essas coisas tudo pra ela, porque ela teria pouco tempo de vida. Pra mim foi desesperador, desesperador muito. Então, o que a gente fez? A gente levou a Lilica pra casa. O Dr. Lex pegou e disse que no domingo ele iria lá pra fazer a eutanásia na Lilica, porque ela não tinha mais o que fazer, não tinha, ela tava sofrendo. Naquela época as crianças ganhavam, era época de pandemia, as crianças ganhavam um lanche da escola e ganhavam almoço. Por volta das 11h30 por aí da manhã, era uma sexta-feira. Eu fui na escola, eu peguei as atividades da minha filha, que ela estava naquela época no pré, e peguei a vianda, cada uma das crianças ganhava uma vianda de comida. Aí eu trouxe para casa, a Maria almoçou, a Lilica comeu o restinho. A Lilica ficava assim no cantinho dentro de casa, dentro de uma casinha que eu tenho até hoje, a casinha aqui. A Alex esperou a Vanessa chegar, a Vanessa é minha irmã, a Vanessa pegou ela no colo e levou ela para outra casa que tinha nos fundos. Foi questão assim, eu acho que de 10 minutos a mãe foi lá ver ela e ela não tinha aguentado, o coraçãozinho dela tinha parado. Foi desesperador novamente, foi. Mas eu preferi assim, sabe? Porque assim, pessoal, tem gente que acredita na eutanásia, eu acredito também, quando no meio de sofrimento muito grande, eu acredito e até concordo. Mas eu não queria, sabe, pagar para alguém, ou eu pagar para uma pessoa tirar uma vida que não fui eu que dei. Porque essa é a crença que eu tenho no coração, sabe? Então eu conversei com Deus, Senhor, se o Senhor vai levar mesmo, que o Senhor leve, porque eu não quero tocar a minha mão e tirar uma vida que eu não posso tirar uma vida que não fui eu que dei. Isso. Naquela época também eu decidi que eu não adotaria mais animais, ficaria só com a Bela e o Toquinho, porque eu ia sofrer muito. Até que eu vi outra publicação que uma cadela de rua deu um monte de filhotes abandonados em Nova Santa Rita. E esses filhotes estavam sendo machucados pelas pessoas, que eles reviravam lixo, coisa assim, junto com a mãezinha deles para procurar algo para comer. Existia uma marrom muito parecida com a Bela, só que seria uma raça maior. Eu disse pra mulher, mandei mensagem pra ela, se tu me trouxer de Nova Santa Rita pra São Jerônimo, eu fico com um. Ela disse que estava entregando o Rio Grande do Sul todo, né, porque era uma situação bem difícil, ela queria adoção para esses filhotes.
Aí ela me mandou mensagem que a marrom ela tinha doado, mas ela tinha duas amarelas. Só que uma amarela era muito medrosa, ela tremia muito. Por já ter sido muito machucada na rua. Aí eu disse, tá, me traz, porque aqui em casa ela vai ter muito amor, muito carinho. Ela vai ser castrada, porque eu casto todos os meus animais, né? Ela vai ser castrada, ela vai receber todas as doses de vacina, todo o cuidado necessário. Ela me trouxe a Luna. A Luna é algo, assim, é uma ligação muito forte comigo. A Luna é algo extraordinário, que é a SRD amarela grande. A Luna e eu, assim, a gente se entende pelo olhar. A Luna, quando eu não tô em casa, ela não tem medo de todo mundo. A Luna só tem uma ligação forte comigo. Quando eu tô em casa, ela caminha. Quando tá só o Daniel, ela não caminha, ela fica mais na casinha. Com a minha mãe, ela ainda se entende um pouco. Com a Maria também. Mas se chegar com a pessoa estranha, ela não vai sair da casinha. Ela tem medo ainda. Ela tem bastante traumas, medo de tudo, assim. De sons fortes, de barulho, de briga, de xingões, assim. A Luna é bem assustada. E muito medo de humanos, né? Mas eu e ela temos ligação de outro mundo. A Luna, ela é maravilhosa, ela é assim, é algo de Deus pra minha vida. Ela não foi algo de Deus. Eu digo que os animais são algo de Deus pra vida da gente. Porque os animais, eles não escolhem se tu é rico ou se tu é pobre. Eles escolhem, simplesmente, eles te escolhem e espera que tu possa dar amor e carinho. E mesmo que tu não der pra eles, eles vão estar ali sempre esperando por ti. Sempre te esperando para te amar, para te cuidar. Os animais são algo extraordinário e para mim é um presente de Deus que Deus deixa na terra pra gente. Então eu vim embora novamente aqui para Triunfo, que eu já morava aqui antes. E no ano passado, dia 4 de janeiro, o Toquinho faleceu. O Toquinho, ele ficou muito prostrado, muito caído. Ele tinha uma tosse. Ele veio no veterinário que tá com pneumonia. Final de dezembro do ano passado, o Toquinho com 15 anos já. Eu dei todos os remédios, a veterinária deu a injeção toda nele, ver se ele reagia melhor. Ele ficou aqui dentro de casa comigo e ele começou a ter parada cardíaca. Isso é uma coisa que faz muito pouco tempo, então é uma dor que dói bastante ainda. Vai fazer um ano agora, dia 4 de janeiro. Então, o Toquinho, ele começou a parar o coraçãozinho dele. A gente colocava ele caminhar, ele já não tinha mais força, mas era necessário que ele caminhasse, ver se o pulmão fortalecia de novo. Dia 4 de janeiro, no sábado do ano passado, eu coloquei ele na área. Ele tinha comido um pouquinho de carne moída, porque ele queria mais coisas assim mesmo, ele não estava mais aceitando ração. Ele estava com 15 anos. Ele sofreu uma parada cardíaca na minha área. Eu tentei revivar ele, ressuscitar, fazer massagem cardíaca, ele reviveu. Depois ele caiu de novo. Assim, a parte que eu me lembro que eu dei uns passos para trás e encostei as costas na área. E para mim aquilo foi devastador. Ainda é, sabe? Eu falo assim e me emociono ainda. Que vai fazer um ano só. E até então eu chorei de janeiro a maio. E muitas lágrimas até hoje, dói muito, muito, muito. De todos que eu perdi, todos eu sofri. Mas o Toquinho fazia muito tempo. Eu tinha 15 anos, já o Toquinho comigo. O Toquinho era algo assim que dói. Dói até hoje. E dói muito. Em maio, a minha mãe queria arrumar um cachorrinho pra ela, porque minha mãe é viúva, então ela mora sozinha. E na publicação da escola da minha filha, eles haviam tinha uma cachorrinha para doar, pequenininha, castrada já, e ela já era adulta. Ela tinha 11 meses, era uma adulta meio bebendo. Aí, como a mãe queria, eu fui lá buscar a cachorrinha e entreguei pra mãe. Só que a minha mãe vem todo final de semana me visitar, ou eu vou visitar ela, porque a minha mãe mora sozinha. Então, gente, essa é a Mirna, que é a pequenininha pretinha. A mãe trazia ela, cada vez que a mãe vinha, a mãe trazia ela. Eu achei que ela teria dificuldades para adaptar com a minha, porque as minhas, elas têm um pouco de dificuldade de se adaptar aos cachorros, principalmente depois da morte do Toquinho. Então eu trouxe a Mirna e foi algo assim muito rápido, elas se adaptaram muito rápido. E acabou com uma segunda-feira, eu disse pra mãe, assim, eu vou levar a senhora pra casa, mas eu vou deixar a Mirna e depois eu te entrego. E a Mirna foi ficando. Foi ficando, aí a mãe plantou uns aipim lá, umas coisas, e a Mirna, como ela é um bebê, ela cavoca.
As pra mãe deixar ela aqui em casa. Isso, a Mirna tá comigo, acho que já faz uns 4 ou 5 meses. Ela é super amiga das minhas cadelas. Eu digo que eu e a mãe temos uma guarda compartilhada dela, fica um pouco em cada casa. E ela tá aqui comigo, e desde então é incrível, sabe? Desde que a Mirna veio ficar aqui comigo, é incrível como aquela dor do Toquinho foi diminuindo. Não digo que sumiu, mas diminuiu bastante. Hoje eu consigo falar do Toquinho sem chorar. Antes eu não conseguia falar do Toquinho sem chorar. A Mirna, ela é arteira, diga furacãozinho. Mas assim, o que eu vim contar aqui pra vocês é que o quê? Que animais nos curam. Os animais são presentes de Deus pra nós. Porque eles nos trazem a cura, elas conseguem tirar o melhor de nós. O melhor de nós, pra mim, vem dos animais. Com certeza vem das crianças também, mas vem dos animais. Porque eles são puros, eles são maravilhosos. E é isso que eu vim comentar hoje, conversar um pouquinho com vocês. Eu criei meu canal faz cerca de um mês e pouco. E como vocês curtem muito os vídeos delas, eu vim aqui compartilhar com vocês a história delas. Recentemente eu tinha colocado fotos e vídeos de um filhote de pitbull. É meu sobrinho, eu digo que é meu sobrinho, filho da minha irmã. Os gatos também são da minha irmã. E a princesa, que é uma cadela idosa também, que às vezes que ela tava junto com o Zeus, que é o pitbull, também é da minha irmã. Então aqui em casa tem a Mirna, a Luna e a Belinha. E elas são incríveis. E, gente, eu quero deixar aqui pra vocês é que assim, ó, que os animais, eles são incríveis, incríveis, são maravilhosos. E se você puder dar um lar para um cachorro de rua, para um cachorro que está passando necessidade, ajudar, ajudem, eles precisam de nós, eles só têm a nós. A rua que minha mãe mora tem 2 cadelas comunitárias. A minha mãe compra ração para ajudar ela, sempre, sempre, todo mês. Mistura com comidas. Muitas das vezes que ela tá machucada, eu levo a vacina. O Daniel faz vacina, aplica a vacina nelas. A minha irmã comprou Simparic para dar para elas. Então, assim, gente, se você puder, ajude um animal de rua. Ah, mas eu não posso. Mas se tu puder, ajude. Eles precisam de nós. Não te custa tu colocar um potinho de água fora do teu portão se você não quer ele no pátio, para que ele possa tomar um pouquinho de ração. Ajude os animais. Não machuque os animais, porque eles só têm a nós. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Espero que vocês fiquem bem. Até a próxima. Que Deus abençoe cada um de nós.